Se perguntassem para você, o que é justiça? Cada um pode dar um conceito diferente. Aqui na nação brasileira, a justiça trabalhista, ela sempre dá, ou pelo menos dizem, não é? Que sempre favorece os trabalhadores. Como será que é a justiça de Deus? Como será que é a justiça no reino de Deus? Jesus nos conta uma história que, segundo o padrão do mundo, parece uma tremenda uma injustiça, mas não é, porque Deus é justo. Jesus contou uma história dizendo que o reino do céu é como um dono de uma plantação de uvas. E bem cedinho, bem de manhã, ele manda contratar trabalhadores. E alguns vieram trabalhar ali. E ele acertou um preço a ser pago. Depois, por volta das 9 horas, passando ali no lugar, encontrou outros trabalhadores que também foram contratados, só que trabalharam menos. Os primeiros trabalharam cerca de 12 horas. Esse segundo trabalharam cerca de 8 horas. E foi passando o dia, achou-se mais trabalhadores que estavam ali esperando ser contratados. E esses foram trabalhar ali para esse dono da plantação de uvas cerca de 12 horas. Esse grupo trabalhou cerca de 5 horas. E continuou Jesus contando a história, e cada grupo de trabalhadores era feito um acerto. Aí outro grupo começou a trabalhar às 15 horas, 3 horas da tarde, e trabalhou 2 horas. Um grupo começou a trabalhar às 12 horas, trabalhou 5 horas. E o grupo final foi contratado às 17 horas. Trabalhou cerca de 1 hora. Aí chegou na hora de fazer o acerto. E esse dono começou a fazer o pagamento daquele que trabalhou menos. E ele pagou uma importância. Chamou aqueles que trabalharam um pouco mais. E o dono pagou a mesma importância. E assim sucessivamente. Aqueles que trabalharam mais ficaram pensando: se ele está pagando isso para esses que trabalharam tão pouco, nós que trabalhamos mais, nós vamos receber muito mais. E quando chegou a hora de acerto com eles, eles receberam a mesma importância. Então, presta atenção. Aquele que trabalhou 1 hora ganhou a mesma coisa do que aquele que trabalhou 2, do que aquele que trabalhou 5, do que aquele que trabalhou 8, do que aquele que trabalhou 12 horas. Você acha isso justo? A nossa mente humana vai falar: não, isso não é justo. E aqueles que trabalharam mais ficaram reclamando, ficaram murmurando, ficaram questionando, se achando direito de receber mais. Mas o dono, o proprietário, ele pagou aquilo que foi ajustado. Ele não pagou menos daquilo que ele havia se comprometido, contratado. E no final das contas, depois de ouvir o queixume daqueles trabalhadores, ele disse assim: por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom para ele, para aqueles que trabalharam menos? Não parece ser injusto? Mas é assim no reino de Deus. A justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa justiça, com a justiça deste mundo. Jesus, o Filho de Deus,
Ele foi crucificado sendo que ele nunca fez nada de errado. Ele nunca pecou. Ele falava as coisas acerca do reino de Deus, ele falava as coisas boas, ele fazia o bem, ele curava, ele fazia os milagres para benefício daquele povo. E mesmo assim, a nossa justiça, a justiça humana, nós colocamos Jesus na cruz. Ele pagou por mim e por você. O dono da vinha é o próprio Deus. Se Ele quer fazer o bem para mim, Ele vai fazer para você, Ele vai fazer. Ele é bom para com todos, independente da forma como nós reagimos para com Ele. Vamos aprender da justiça do reino de Deus e vamos aplicar nas nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele é justo. Deus te abençoe.